Bom dia, queridos amigos. Onde quer que você esteja hoje, seja no começo de uma semana cheia, no meio de uma estação desafiadora ou desfrutando de um tempo de descanso, quero convidar você para este momento sagrado. Respire fundo. Pause por um instante. O simples fato de você estar aqui vivo e respirando já é um presente de Deus. A vida nem sempre é simples. Alguns carregam o peso silencioso de ser estudante, tentando corresponder às expectativas e se perguntando se são bons o suficiente. Outros são pais equilibrando inúmeras responsabilidades e ainda assim buscando forças para suas famílias. Alguns estão caminhando pela aposentadoria, perguntando-se como será o próximo capítulo e desejando sentir-se úteis novamente. Não importa onde você esteja, uma verdade nos une: todos precisamos confiar mais profundamente em Deus. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar não é apenas um conceito, é uma escolha diária. É acreditar que mesmo quando a vida parece incerta, Deus continua fiel e no controle. Portanto, ao entrar neste momento, lembre-se disto: você não está sozinho. O mesmo Deus que pintou os céus, que conhece as estrelas pelo nome, também conhece você. Ele vê as suas lutas, os seus medos e as suas esperanças para o amanhã. Hoje é uma oportunidade de entregar seus fardos e abrir o coração para aquele que segura o seu futuro. Quando falamos sobre confiança, não é apenas uma ideia abstrata, ela se manifesta em vidas reais. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de homens e mulheres que precisaram dar passos de fé quando nada fazia sentido. Pense em Abraão, em Gênesis 12, 1. Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia instruções detalhadas, nem mapa, nem cronograma, apenas uma promessa. E Abraão foi. Isso é confiança radical. Ele deixou tudo o que lhe era familiar para trás, crendo que a palavra de Deus era suficiente. Sua obediência não foi fácil, mas se tornou o fundamento de bênçãos para gerações. Então considere José. A sua história é marcada por dor e traição. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Foi acusado injustamente e lançado na prisão. Durante anos parecia que sua vida apenas descia em espiral. Mas José se manteve firme na fé, e Deus estava trabalhando nos bastidores. Quando finalmente José se levantou em uma posição de autoridade no Egito, ele olhou para trás para todo o sofrimento e disse em Gênesis 50, 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A história de José nos lembra que Deus pode transformar aquilo que os outros planejam para o mal em um testemunho da sua glória. Essas duas histórias, o passo de obediência de Abraão e a perseverança de José em meio às provações, não são apenas lições de história, são lembretes para nós hoje. Às vezes, Deus nos chama para o desconhecido. Outras vezes, Ele permite estações de dificuldade que parecem insuportáveis. Mas em tudo isso, a sua mão está agindo. Ele está escrevendo uma história maior do que aquilo que podemos ver. E você, querido amigo, qual é a terra desconhecida para a qual Deus está chamando você a dar um passo? Que dor ou decepção você precisa confiar a Ele? A fé de Abraão e a resistência de José nos convidam a crer que as promessas de Deus são certas mesmo quando o caminho é incerto.
Ao refletirmos sobre as vidas de Abraão e José, fica claro que confiar em Deus não é algo passivo, exige rendição. Ambos enfrentaram períodos de incerteza em que o resultado estava oculto, mas escolheram acreditar que Deus era fiel. E agora o mesmo convite é estendido a você. Quais fardos você está carregando hoje? Talvez seja o peso da pressão financeira, o medo do amanhã, ou a dor de um relacionamento quebrado. Talvez seja a pressão silenciosa de ter que provar o seu valor, ou a ferida persistente de erros passados. Seja o que for, Deus está pedindo que você coloque em suas mãos. O Salmo 55, 22 nos encoraja. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Confiar em Deus não significa que a vida de repente se tornará fácil. Significa que você não precisa mais carregar o peso sozinho. Significa abrir mão do controle e crer que Ele conhece o caminho adiante, mesmo quando você não sabe. É escolher paz em vez de ansiedade, fé em vez de medo e rendição em vez de autossuficiência. Então hoje faça uma pausa e pergunte a si mesmo o que ainda estou segurando que Deus está me pedindo para entregar. O convite é simples, mas profundo. Deposite tudo aos pés dele. Ele é fiel para sustentar você, guiar seus passos e transformar até os momentos mais difíceis em oportunidades para a sua glória. Quando colocamos nossos fardos diante de Deus, o próximo passo natural é levantar o coração em louvor e gratidão. A gratidão muda o nosso foco. Em vez de olhar para o que nos falta, começamos a enxergar as inúmeras bênçãos que já estão em nossas mãos. O ar em nossos pulmões, o bater do nosso coração, o presente de mais um nascer do sol, tudo isso são lembretes de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lamentações 22, 23 declara: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando louvamos, proclamamos que Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Declaramos que Ele não é apenas o Criador que colocou as estrelas no céu, mas também o Pai que nos conhece pelo nome. O Salmo 100, 4 nos lembra: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. A adoração levanta os nossos olhos das tempestades ao redor e os fixa naquele que permanece inabalável. Portanto, reserve um momento hoje para agradecer. Agradeça pelas pequenas e grandes coisas, pelas orações respondidas e até pelas provações que moldaram a sua fé. Todo dom perfeito vem da mão de Deus, e à medida que você cultiva um coração grato, descobrirá que a gratidão não é apenas uma resposta, é uma porta que nos conduz a uma confiança mais profunda, à paz e à alegria na presença dele. E enquanto louvamos e damos graças também, nos deparamos com a nossa própria fraqueza. A verdadeira adoração não esconde o que está quebrado. Ela traz tudo para a luz da misericórdia de Deus. As Escrituras nos lembram em 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão não é sobre condenação, é sobre libertação. É colocar de lado a culpa e a vergonha para que a graça volte a fluir livremente. Talvez você tenha lutado com o medo, escolhendo a preocupação em vez da confiança. Talvez tenha pronunciado palavras duras, agido com ira,
ou confiado em sua própria força em vez da sabedoria de Deus. Estes são os momentos de dizer: Senhor, perdoa-me, lava-me completamente. Assim como Davi orou no Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Mas o perdão não para em recebê-lo. Ele se estende à maneira como tratamos os outros. Jesus ensinou em Mateus 6:14: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Guardar amargura e ressentimento apenas acorrenta o nosso coração ao passado. Quando perdoamos, quebramos correntes e abrimos espaço para a cura. Portanto, hoje apresente-se diante de Deus com sinceridade. Confesse aquilo que pesa em sua consciência. Receba o perdão dele pelo sangue de Jesus. E depois, escolha perdoar aqueles que o feriram. Ao fazer isso, você descobrirá a liberdade de caminhar na graça sem fardos e restaurado pelo amor do Senhor. Uma vez que confessamos e recebemos perdão, nosso coração está pronto para apresentar com ousadia nossas necessidades diante de Deus. Ele mesmo nos convida a isso. Filipenses 4:6 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é um mandamento para ignorarmos nossas lutas, mas um convite para entregá-las às mãos de um Pai amoroso. Para muitos, o peso da vida diária pode parecer esmagador. Talvez seja a pressão financeira, a dúvida sobre como pagar as contas, ou o medo de como o futuro vai se desenrolar. Mas a Escritura nos lembra em Mateus 6:26 que até as aves do céu são alimentadas pelo nosso Pai, e nós valemos muito mais para Ele. Deus é Jeová Jiré, o nosso provedor, e Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Outros podem estar carregando o peso da doença ou da fraqueza no corpo. Nesses momentos, nos apegamos à promessa de Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos curados. Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas também o nosso médico, capaz de restaurar tanto o corpo como a alma. E ainda outros estão orando pela família, por entes queridos, que estão distantes de Deus, ou atravessando tempos difíceis. Podemos confiar no coração do Senhor para nossas famílias, pois o Salmo 91:11 nos assegura: porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A proteção de Deus é real, a sua cobertura é segura. E para todos nós, existem batalhas invisíveis, desafios espirituais que ameaçam abalar a nossa fé. É por isso que Efésios 6 nos chama a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Portanto, seja qual for o seu fardo, finanças, saúde, família ou proteção, leve-o a Ele. Entregue tudo aos seus cuidados. O mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, que abriu o mar, que ressuscitou os mortos, ainda está agindo hoje. Confie nele para prover, curar, proteger e guiar. Ele é o Deus de milagres, ontem, hoje e para sempre. Enquanto confiamos em Deus para a provisão, também precisamos do seu Espírito para guiar cada passo da nossa jornada. Jesus prometeu em João 14:26 que o Espírito Santo seria o nosso mestre, lembrando-nos de tudo o que ele disse. Isso significa que nunca somos deixados sozinhos para tentar decifrar a vida. O Espírito é a presença de Deus em nós, moldando nossos pensamentos, alinhando nossos desejos à sua vontade e concedendo-nos sabedoria
além do nosso próprio entendimento. Haverá momentos em que as escolhas não estarão claras. Decisões sobre trabalho, família, relacionamentos ou até responsabilidades do dia a dia. Nessas horas, Provérbios 16, 9, nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Espírito é aquele que sussurra direção quando paramos tempo suficiente para ouvir. Mas a sua orientação não é apenas sobre decisões, também é sobre transformação. Gálatas 5, 22, 23 nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não são algo que produzimos sozinhos, são o resultado da obra do Espírito em nós. Quando ele nos enche, aprendemos a responder com compaixão, em vez de ira, a caminhar em paz, em vez de medo, e a brilhar como luz em um mundo frequentemente coberto pela escuridão. Portanto, hoje convide o Espírito Santo para cada detalhe da sua vida. Peça a Ele que guarde a sua mente, encha o seu coração e molde o seu caráter. Com a sua presença guiando você, cada conversa, cada decisão e cada ação podem refletir o amor e a graça de Cristo. Ao encerrarmos este momento, lembre-se: a oração não é o fim da sua jornada, é o começo. Você pode não saber o que este dia trará, mas pode descansar na certeza de quem segura a sua vida. O Salmo 31, 15 nos lembra: o meu tempo está em tuas mãos. Cada momento, cada medo, cada esperança pertencem a Ele. Então, hoje escolha caminhar em confiança. Você não precisa ter todas as respostas porque conhece aquele que as tem. Entregue as suas preocupações, abrace as suas promessas e carregue a sua paz aonde quer que vá. Que as suas palavras tragam vida. Que as suas ações reflitam o seu amor. E que o seu coração permaneça firme em sua graça. E agora quero convidar você a responder. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como uma declaração de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de encorajamento. Deixe um comentário sobre como Deus está agindo em sua vida. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para que possamos continuar caminhando juntos nestes momentos sagrados todos os dias. Até que nos encontremos novamente, que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre você e lhe dê paz. Você não está sozinho, querido amigo. Ele está com você agora e sempre.